Olá, começa mais um Viva Saúde com a intenção de melhorar a maneira como vive a sua vida. Como lida com a dor? Isso mesmo, a dor. Já alguma vez aprendeu a controlá-la? Hoje temos connosco a doutora Beatriz Lopes para nos esclarecer sobre tudo o que devemos saber quando se trata de dor. Olá, doutora Beatriz. Olá. Como está? Bem. Muito obrigada por estar cá connosco hoje. É um prazer. O que é exatamente a dor, doutora? A dor é uma experiência desagradável, emocional e sensorial que as pessoas sentem quando há um estímulo que provoca dor, um estímulo agressivo. Mas também há tipos de dor em que sem estímulo e a pessoa refere dor, mesmo sem estímulo nenhum. É o caso, por exemplo, dos doentes amputados. Foram, por algum motivo, de uma forma traumática ou por doença, foram amputados e, apesar disso, não haver depois estímulo nenhum, referem dor, nesse caso, dor fantasma. Quando é que a gente se deve dirigir ao médico? Quando é que sabemos que temos que ir ao médico por causa disso? A dor ninguém deseja ter dor, mas claro, quando a dor aparece é um sinal biológico de alerta de que algo não está bem no funcionamento no organismo da pessoa. Portanto, o que a pessoa tem que fazer é, quando há dor, dirigir-se ao médico para poder identificar qual a causa que poderá estar por trás desse motivo de dar dor. É óbvio, se for uma dor de dentes, o doente sabe que é uma dor de dentes, dirige-se ao dentista, etc. Mas há situações, por exemplo, uma dor nas costas, dói as costas. E porquê que dói as costas? Não fez um esforço, não fez nada e está a doer as costas. Bom, isso é um sinal de alarme para o doente recorrer ao médico para investigar. Pode ser um problema numa víscera, por exemplo, uma pedra no rim, pode ser um disco da coluna vertebral que não está bem, pode ser um problema muscular, enfim, podem ser muitas as causas. É necessário não ignorar a dor, não é? Não, a dor, exatamente, nunca ignorar a dor, porque a dor, se o ser humano não tivesse dor, arriscava-se a ter uma esperança de vida muito curta. Ao fim de 5, 6 anos já não sobreviveria, se é que chegasse a essa idade. Porque se queimou e não doeu, porque partiu um osso e não lhe doeu, porque teve uma apendicite e não lhe doeu e vai morrer por causa de uma apendicite não tratada. Portanto, sempre que há dor, e que não é de origem identificável, há que recorrer ao médico. Depois o médico fará os testes, não só testes, antes dos testes ele tem que observar, ouvir o doente, o que é que o doente tem para contar, e aí passa por a avaliação da dor. A avaliação da dor tem várias metodologias para o fazer. É claro que se nós temos que pensar, mas estamos o quê? Não é uma dor que começou agora, ou ontem, ou anteontem, isso chama-se dor aguda, ou estamos já numa dor que já persiste há mais de 3 meses, a dor está lá há mais de 3 meses, não há maneira de passar. Bom, isto já é uma dor crónica. Isto é uma classificação de dor no tempo, aguda, porque começou há muito pouco tempo, e crónica quando ela já persiste há mais de 3 meses e não há maneira de passar. Quando nós falamos em dor que persiste, não é obrigatório que ela seja a toda a hora e todo instante, mas todos os dias tem dor. Pode ser permanente ou pode ser episodicamente. E, de facto, aí tem que se fazer uma investigação médica para ver o que é que se passa. Portanto, a dor é necessária e é indispensável à sobrevivência do indivíduo como sinal de alerta. A partir do momento que o alerta está dado, há que tratar a dor, porque depois perde o seu significado biológico, isto é, o significado importante. O alerta está feito, para que é que a gente quer mais a dor? Temos é que a tratar, não é? E há a possibilidade de se medir a dor e a localização da mesma? A dor tem vários parâmetros para ser avaliada. Olha, a primeira começa logo no tempo, como nós estávamos a falar. Há quanto tempo é que começou a sua dor? Se passa crónica ou não? Se é há mais tempo ou menos. Depois, como é que ela evolui no dia, no mês? Se, por exemplo, se verificar que a pessoa até tem dores sempre só à noite, é só no período noturno, ou ao contrário, é dores quando acorda, portanto, averiguar isso. Depois, em que local, qual é a localização, onde dói? É óbvio que se eu tiver uma dor nas costas pode ter vários significados, se eu tiver uma dor na barriga, no abdômen, ela tem outros significados. Portanto, já falámos ao longo do tempo, dentro do tempo, em que períodos do dia, a localização e depois aquilo que as pessoas pensam quando se fala sempre avaliação da dor, que é a intensidade, afinal. Pois. Como é que é?
como é que é a sua dor. A dor é subjetiva. O que é que isto quer dizer? A dor, cada um é que sabe da sua dor, depois tem é que saber expressar o melhor possível para quem o ouve, neste caso o profissional de saúde, médico ou enfermeiro, perceber o que é que o doente lhe está a transmitir. Doutora, e acho que isso é muito importante e é um caso, se calhar, um bocado até delicado, porque para nós a dor é sempre a pior que existe, né? Claro, Por mais que até seja uma dor pequena, mas às vezes a pessoa a expressar isso, a expor isso ao profissional de saúde, ao médico, vai sempre dizer que a dor é muito intensa. E isso pode causar algum problema se a pessoa diagnosticar mal pode, a mas intensidade da sua dor? se o médico, o profissional de saúde, não ensinar o doente a como é que vai mostrar a intensidade da sua dor. Para isso há escalas. Há muitas escalas. Há escalas para avaliar a intensidade, isto é, o grau de quanto é que dói a dor, se é muito, se é médio, se é pouco. Sim. Há muitas escalas. Há escalas próprias, por exemplo, para crianças, para bebés, até para bebés ainda de incubadora. Há escalas, que aí é do observador, o bebé não fala, sim, né? São escalas próprias de observação. Há escalas para crianças, há escalas para adolescentes, há para os adultos, há para pessoas que estão lúcidas, mas não são capazes de verbalizar, há qualquer motivo de doença que elas não conseguem expressar, há imensas escalas. Mas é óbvio que a maior parte das pessoas está capaz de falar e percebe o que é que lhes é explicado. Dessas escalas de intensidade de dor, há várias maneiras de usar. Pode ser uma escala usada com números, para quem entender os números, por exemplo, uma escala de 0 a 10, em que 0 é dor nenhuma e progressivamente vai aumentando a intensidade de dor até 10, em que a gente explica ao doente, isto é a dor pior que já experimentou até hoje, compare com a dor que tem agora. E o doente é capaz de dizer, olha, é muito intensa, mas nos 10 não é, porque eu já tive dores piores, mas estou muito aflito, tenho 7, tenho 6, tenho... Ou usar, há pessoas que mesmo assim têm alguma dificuldade, podemos usar escalas com faces, com bonecos desenhados, o boneco a rir, porque não tem dor, o que corresponderá à dor máxima, um boneco a chorar com lágrimas e outros que estão com um meio sorriso ou assim com o sorriso para baixo, não é? Com a mímica facial para baixo. E os doentes identificam-se, portanto, com aquela régua. Ou então por palavras, olha, a sua dor agora é ligeira, mas já à noite foi intensa. Depois podemos jogar também com as palavras ligeiro, moderado, intenso, muito intenso. É sempre em função do doente que nós temos à frente, que há pessoas que se entendem melhor com uma abordagem, outros se entendem melhor com outra abordagem. Portanto, o profissional de saúde tem que ser proativo, isto é, tomar iniciativa para explicar as réguas, o doente escolher qual é aquela que se sente mais confortável e trabalhar com o doente essa régua. Há uma régua, por exemplo, que em Moçambique usam na unidade de dor, em Maputo, do Hospital Central de Maputo, que é muito engraçada, construída por eles, que é baseada na escala de 0 a 10, mas com cubos. Então, mesmo cubos, um cubo pequenino, cubos maiores, até chegar a um grande cubo, um cubo gordo, que é muita dor. Depois o doente escolhe, tira o cubo que corresponde à dor naquele momento, e a dor quando está pior, quando é que é. Doutora, vamos fazer apenas uma breve pausa para mostrar aos nossos telespectadores mais informações sobre este tema. Fique desse lado para assistir à próxima peça, que nós já voltamos para continuarmos esta conversa, que ainda tem muito para nos acrescentar. A dor é a segunda maior causa de internamento em todo o mundo. 1 em cada 5 pessoas sofre de dor moderada ou grave. Está sempre associada a uma doença, independentemente da sua gravidade, e pode afetar pessoas de todos os países, sexos ou estratos sociais. A dor crónica é um dos tipos mais frequentes de dor nos países africanos, em consequência de doenças como a ciática, a dor fantasma dos amputados e a SIDA, sendo o segundo sintoma mais frequente nos infectados pelo VIH. Estima-se que 3 a 6% da população mundial sofre de dor crónica. Há mais de 20 anos que a Organização Mundial da Saúde identificou esta doença e criou um plano de erradicação contra ela. No entanto, a dor continua a ser subestimada. 1 em cada 3 pessoas com este problema não consegue levar um estilo de vida saudável. A dor pode mesmo causar danos graves no sistema nervoso e incapacitar aqueles que são afetados. No entanto, pode e deve ser controlada, tanto com a ajuda de um médico como com o autocontrole do próprio doente. Agora que já está mais esclarecido,
pode deixar-nos a sua opinião no nosso Facebook. Faça como a Ana Nunes, que publicou no nosso mural a pergunta: enxaquecas frequentes podem ser consideradas dor crónica? Pode responder-nos, doutora? Pode e é. Lá está um exemplo de dor crónica que cursa por surtos, isto é, que evolui, que vai evoluindo no tempo por surtos. A pessoa pode estar um período de tempo longo sem enxaquecas e, de repente, começa a ter vários episódios de enxaquecas. E é de facto dor crónica. Não é uma dor aguda, é dor crónica. Apesar dela ter, cada episódio, um princípio, meio e fim. Mas depois volta é a ter recorrente. mais à frente. Chama-se isso dor recorrente. Depois volta a ter os mesmos episódios. Portanto, isso vai acompanhando ao longo da vida, que depois das mulheres melhora quando entram em menopausa, não é? Porque está muito ligado aos aspectos também hormonais. Por exemplo, as dores crónicas de que estávamos a falar há bocado podem, creio eu, ser aliviadas. De que forma? Muitas. Há várias abordagens terapêuticas, portanto, para tratar a dor crónica. Como deve calcular, depende da doença em si, mas há terapêuticas que são com medicamentos e há terapêuticas que não são com medicamentos. E muitas vezes é uma conjugação das terapêuticas com medicamentos e sem medicamentos. Eu dou, por exemplo, um exemplo. Por exemplo, umas dor nas costas, uma lombalgia, portanto, dor na região lombar aqui, no fundo das costas, que pode ser, por exemplo, pode ter imensas causas, mas pode ser após um esforço, e a pessoa deu um mau jeito, com os músculos todos contraídos, exatamente. Pois aí podemos dar um analgésico, isto é, um medicamento próprio para tratar a dor, outro medicamento para relaxar o músculo e depois massagem, fisioterapia, e lá está, já é terapêutica sem medicamentos. Estamos aqui a associar uma medicação com medicamentos, com comprimidos ou injeções ou com pomadas, e depois depende qual é a causa que está por trás. Até pode ser uma hérnia do disco. Se for uma hérnia do disco, é uma hérnia discal, aí pode evoluir e pode dar uma dor pela perna abaixo. Aí já temos, é dor crónica na mesma, mas já temos a dor dos músculos e dos ossos e das articulações, mas já temos uma dor do nervo ciático, que é um nervo que sai aqui do fundo das costas, não é? E que vai para a perna abaixo até ao dedo grande do pé e ao calcanhar. Pois aí então há outros medicamentos, outro género de medicamentos para também se dar, para tratar esse tipo de dor, que é outro tipo de dor crónica, que também há medicamentos próprios para tratar isso, com um elevado sucesso. Não há sucessos a 100%, mas há uma taxa de sucesso bastante elevada. A dor fantasma é considerada também uma dor crónica, portanto... É a chamada dor neuropática, quer dizer, é uma dor do sistema nervoso. Portanto, como é que se pode desmistificar uma pessoa que, por exemplo, por qualquer motivo ficou sem a perna, ou parte da perna, está amputado, e começa a dizer que lhe dói o pé. Ora, o pé não está lá. Como é que o doente está a dizer que o pé está a doer? Muitas vezes os doentes até se inibem, têm vergonha de se queixar dessa dor, porque têm medo, pensam que estão maluquinhos. Claro. Porque estão-se a queixar de uma parte do corpo que já não mora lá. Mas não estão a falar a verdade. Isso é uma dor ligada ao sistema nervoso, da memória daquela parte do corpo que lá estava, aquilo ainda provoca dor, como eventualmente até antes de ser amputado, imagina, um esmagamento, etc., que andam ali uns dias a ver se salva a perna, por exemplo. Sim. Salva a perna, tem muitas dores, a dor não está bem tratada, acabam por amputar a perna, este é um exemplo, e aquela dor, aquela memória daquela dor permanece. Aquela persiste. Isso também é chamada também dor neuropática. Mas então o que acaba por doer depois é o coto, ou não, a parte do corpo que ficou? O amputado pode ter 3 coisas diferentes e depois pode ter até todas juntas, ou 2 das 3. Uma é essa dor fantasma, é doer uma parte do corpo que não existe. Outra